Agora sim, ó. Agora sim. Eu acho que tava faltando ligar o receptor do microfone sem fio. E aí, agora tá tudo certinho? Beleza? E aí? Vamos começar? O legal de poder dar aula em casa é que você fica descalço. Pô. Tô aqui de boa, tô descalço. É bem confortável, tá? Gente, ó, boa noite. Quem não me conhece está me assistindo agora. Sou o professor Tiago Paulino, né? Sou professor de raciocínio lógico matemático e diretor do Objetivo Cursos, tá? Então a gente teve essa iniciativa para auxiliar as pessoas, principalmente os concurseiros de plantão aí, né? Que estão um pouquinho ociosos em virtude dessa pandemia que está assolando aí a sociedade, né? Então a gente resolveu dar a nossa pequena parcela de contribuição, que é fazendo essas lives semanalmente, às terças e quartas, sempre nesse horário, a partir das 7h30, até mais ou menos umas 8h30, 9 horas, tá? Então, cada live será diferente, a cada semana eu vou estar trazendo um conteúdo para vocês às terças, certo? Nessa quarta-feira, quem vai estar com vocês é a professora Ana Tavares, de língua portuguesa. Ana, acho que está tão ansiosa quanto eu, né? A gente nunca deu aula nesse formato, então para a gente é uma coisa bem nova. Então, o que é que acontece? A galera que já vinha estudando com a gente, já vinha seguindo uma linha de estudos, né? Então, o que é que a gente achou por bem fazer? Como o nosso principal objetivo é ajudar o bem coletivo, né? Então, a gente queria tornar isso acessível para todos, para que todo mundo pudesse compartilhar esse conhecimento, né? Então, a gente vai estar seguindo sempre alguns editais base. Por exemplo, eu sempre vou estar trabalhando de forma concomitante o edital da Prefeitura de Penedo, que já está aberto, e algum edital de carreira policial. Então, por exemplo, o assunto que eu trouxe hoje para vocês, certo? É o assunto de progressões aritméticas. A gente hoje vai estudar esse assunto, só progressões aritméticas, tá? Lá, quando você for ver no seu edital, lá na Coppev, né, no site da Coppev, vocês vão ver um itemzinho chamado sequências, tá? Esse itemzinho chamado sequências. As sequências, a gente vai ver que elas podem ser de 3 tipos. A câmera está perdendo um pouquinho do foco, mas vai melhorar já. É porque eu me mexo demais, né? Ela perde um pouquinho do foco, mas vamos lá. Elas podem ser de 3 tipos, tá? A gente pode ter uma progressão aritmética, que é a PA. Essa é que nós vamos estudar hoje, tá? A gente vai ver essa bonitinha aqui. Nós temos também uma outra progressão, que são as progressões geométricas, tá? Cada uma delas tem uma particularidade. Hoje a gente vai estar estudando aqui as sequências que envolvem esse caráter, que a gente vai chamar aqui, apelidá-lo de caráter linear. Beleza? Então, a gente vai estudar isso aqui hoje. Tem também um terceiro tipo de sequência, que ele não é bem uma progressão. Por quê? Porque é o seguinte, quando a gente fala de progressões, a gente fala, de certa forma, em um comportamento que ele é constante. Vocês vão entender nas duas situações como é que ele funciona, tá? Então, tem alguns tipos de sequências que eles não são constantes, né? Eles vão mudando padrões e a gente precisa identificar quais os fundamentos lógicos que vão estar ali por trás daquela sequência, tá? Essas sequências nas provas, denominadas sequências lógicas, elas podem ser sequências de figuras, sequências de números, que lidam com padrões, certo? Modelam padrões que muitas vezes tem algo de PA, de PG que vai estar implícito, tá? Mas não vai ser exatamente aquilo. Inclusive, hoje eu vou trabalhar com vocês uma questão que eu tirei da Coppev, tá? No ano passado, questão recente, que ela lida com uma sequência lógica e dentro dessa sequência lógica a gente vai ter uma PA. A gente vai ver isso, tá? Então, vamos seguindo aqui. Para você que chegou agora, certo? A gente está começando aqui o assunto progressões geométricas. Aí embaixo no vídeo, na descrição do vídeo, eu deixei um linkzinho que você pode baixar o PDF com um resumo do conteúdo e as questões que a gente vai estar usando aqui nessa aula, tá? Então, vamos começar aqui, vamos começar a entender um pouquinho sobre o que é uma PA, como a PA se comporta,
Quais são os elementos importantes da PA que a questão pode cobrar, tá? PA vocês vão ver que é bem tranquilo, tá? Então, vamos começar aqui. Eu tenho o seguinte. Imagine que eu tenho uma sequência aqui, uma sequência dos números pares, tá? Sequência dos números pares. Então, eu de repente tenho aqui 2, deixa eu fazer maiorzinho para ficar legal. Tenho 2, 4, 6, 8, 10 e assim vai, tá? Então, quando eu tenho essa sequenciazinha aí, o que acontece com essa sequência? Essa sequência ela tem um padrão numérico, tá? O que acontece aqui? Eu percebo que de um elemento para o outro, eu estou fazendo aqui uma adição de 2 unidades, ó. Eu estou adicionando 2 unidades, sempre aumentando 2. Então, tem um padrão aqui, um padrão numérico para essa sequência, tá? Deixa eu só pedir aqui, Armando, dá uma olhadinha para mim se está legível aqui, quando a galera está assistindo aí na tela. Dá uma olhada aí para mim. A gente hoje está sendo piloto, a gente iniciou isso aí, e a gente fez alguns testes, mas tem algumas coisas que somente é ao vivo mesmo, para a gente ter uma noção, tá? Ó, seguindo aqui, o que acontece? Uma vez que eu tenho essa situação aqui, eu preciso entender que eu tenho alguns elementos nessa progressão. Essa sequência, ela é denominada progressão, tá? E aí eu tenho alguns elementos. Por exemplo, esse camaradinho aqui, esse 2, você percebe que esse valorzinho, ele sempre vai estar sendo adicionado à progressão. Ou seja, eu tenho um determinado termo. Para encontrar o próximo termo, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar 2 unidades. Esse camaradinho aqui, ele recebe um nomezinho chamado razão, tá? Vou fazer grande mesmo para a galera poder enxergar direitinho aí. Denominado razão. Então, o que é que eu tenho aqui? O que é que eu vou ter aqui? Uma vez que eu encontro essa razão, eu posso estabelecer um critério para essa progressão, tá? O comportamento dessa progressão, ele sempre vai depender de quem? Da minha razão, tá? Eu tenho 3 comportamentos possíveis para essa progressão. Quais são eles? Vamos ver aqui, rapidinho, os tipos de progressão. Então, ó, tipos de PA. A PA a gente já sabe que é uma progressão, e a gente já sabe também que ela vai ser aritmética, ou seja, PA é uma progressão aritmética. Por quê? Porque ela sempre vai estar somando ou subtraindo algo, beleza? Então, vamos seguir aqui. Como é que eu sei o tipo de PA que eu tenho, tá? Primeiro, ela pode ser crescente, tá? Vou abreviar aqui. Ela pode ser decrescente e ela pode ser, vou abreviar aqui também, ó, CTE, constante, tá? Então, ela pode ser desses 3 tipos. Ela pode ser crescente, pode ser decrescente e pode ser constante. Como eu disse a vocês, esse comportamento ele está atrelado especificamente a quem? A minha razão. Então, eu preciso estar ligado nisso aqui, tá? Então, como é que eu vou saber isso? Uma vez que eu identifico se o valor aqui está sendo somado, se ele está sendo subtraído, facilmente eu vou poder identificar isso. Por exemplo, aqui nessa PA que ela é crescente, certo? Eu tenho que a minha razão ela é 2 positivo. Então, na PA que ela é crescente, essa razão ela sempre será um número positivo. Tiago, você usou 2 aí, é um número natural. Tem alguma coisa a ver? Não. Basta que esse número seja positivo, ou seja, que ele seja maior que 0. Então, na literatura, se tu for buscar em algum material, muitas vezes você vai encontrar isso aqui, que a razão tem que ser maior que 0. A razão ser maior que 0 é justamente ela ser positiva, tá? Beleza? Tá tranquilo até aí? Então, vamos seguir.
tem algumas sequências que elas, em vez de crescerem, elas vão diminuindo. Por exemplo, quando a gente está brincando lá de bicho de pega, quando a gente é moleque, está correndo, aí o que acontece? Chega lá, Joãozinho, tem um Joãozinho que é inseto, né? Aí chega lá, aí você está lá, contando, o cara fechou os olhos atrás lá da árvore e está contando, 10, 9, 8, 7, 6, 2, 1. Epa, que porra é essa, Tiago? Não seguiu o padrão, não. É porque Joãozinho gosta de roubar, né? Mas não vamos na onda do Joãozinho, não. A gente sabe que isso aqui, né? Ele vai se desenrolar até o número 1. Mas vocês perceberam que vocês identificaram que o Joãozinho estava roubando? Né? Como é que a gente sabe que o Joãozinho estava roubando? Porque é o seguinte, a cada valor que você tinha, você fazia o quê? Você subtraía uma unidade. E aí, quando você subtrai a unidade, o valor seguinte, ele será menor que o valor anterior. Então, o que é que acontece? Isso daí vai descendo uma escadinha, tá? Então, o que é que a gente tem aqui, ó, novamente? Eu tenho 9 menos 1, 8. 8 menos 7, menos 1, 7. Tá? Então, a gente vai seguindo esse padrão. Então, o que é que acontece aqui nessa situação? Eu tenho aqui uma PA, onde essa razão, essa daqui é a razão, é o número que está sendo adicionado ou subtraído, é quem está determinando esse comportamento. Essa razão, ela vai ser um número negativo. Então, ó, quem é esse número aí? Nesse caso, esse número será menos 1. Como ela é decrescente, nos livros vocês vão encontrar aí que a razão ela é menor que 0. Então, lembra, o que é menor que 0? É o número que é negativo. Beleza? Então, a gente já conheceu aí, a partir da razão, a PA, que ela é crescente. A gente conheceu aqui, a partir da razão, uma PA que ela é decrescente. Tem alguma situação, Tiago, muito específica? Tem. Uma PA que ela é constante, tá? Deixa eu escurecer aqui que ficou clarinho, não pode não ficar claro, tá? Então, ó, constante. O que acontece com a PA que ela é constante? Vamos de novo para o exemplo do bicho de pega. Aí está lá contando Joãozinho. Quando chegou no 1, aí Joãozinho fez o seguinte, ele queria ajudar Mariazinha, que estava lá, não estava conseguindo achar esconderijo, e ele queria ajudar Maria. Então, o que foi que ele fez? Ele começou a contar. 1, 1, 1, 1. E assim foi, até o final da sequência, quando Mariazinha conseguiu ali se esconder, e depois que ela conseguiu se esconder, ele foi lá, né, e acabou a sequência. Tranquilo até aqui. Repare bem, de um termo para o outro, eu vou estar subtraindo ou somando alguma coisa, né? Você percebe, tipo, 1, eu não estou somando nada para o vizinho. Tá? Então, de 1 para 1, eu nem estou adicionando, nem estou subtraindo. Então, na verdade, o padrão aqui é que é o número 0. Tá? Essa razão aqui, ela é o número 0. Essa é a razão. Então, o que é essa PA, essa sequência aritmética, ou essa sequência lógica, pode ser considerada uma PA constante, certo? Onde a sua razão, ela é igual a 0. Beleza? Então, ó, só revisando aqui, vamos fechar aqui o conceito. Tem 3 tipos de PA. Crescente, que é quando a razão é um número positivo. Você percebe logo que o valor está aumentando, então você já sabe que ela é crescente. Ela é decrescente quando é negativo, a razão é negativa, tá? E quando constante, quando a razão é igual a 0. Fechou? Tranquilo? Então, tira o print aí da tela, não se preocupa não, depois eu vou disponibilizar a aula ao vivo aí,
Vou disponibilizar a gravação dessa aula assim que concluir. Só se der alguma coisa errada, já a pessoa se apaga a porra do arquivo, né? Mas acontece. Vamos lá. Então, ó, quem chegou aí agora na live, lembra, aí embaixo na descrição tem um link. Esse link você clica e baixa o PDFzinho dessa aula. Tem alguns exercícios que a gente vai estar resolvendo aqui, que estão nesse PDF. Já deixei aí para vocês poderem acompanhar melhor, tá? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Essa vida de trabalhar em casa é meio difícil. Eu sinto saudade dos meus alunos. Eu fico pensando, poxa, cadê o Tadeu, o Tiago, o Alex, que fica perturbando na sala. É bom demais, tá dando saudade. Mas por uma causa maior, né? A gente fica em casa, né? Para mais tarde a gente poder, todo mundo, se reunir, né? E comemorar junto, estudando, é claro, né? Estudando e resolvendo muitas questões, né? Que a vida não está fácil, né? Então vamos seguir aqui. Eu já mostrei aqui para vocês o comportamento da PA, tá? É uma coisa bem básica. Lucas aí passando, beleza, Lucas? E aí? É uma coisa bem básica, bem tranquila, tá? Agora, uma coisa que a gente precisa se atentar é que tem questões que vão pedir determinados termos que pertençam a essa sequência, tá? Então, antes de passar isso para vocês, eu preciso dizer uma coisa. Lembrem, em toda sequência que você tiver, o que é que você precisa lembrar? Cada termo ele vai ter um endereço, tá? Uma posição. Então, vamos dar uma clareada nisso, né? Porque só matemática não dá não. A gente tem que matar a cobra e mostrar o pau. Vamos lá. Eu tenho uma sequência aqui, de repente eu tenho isso aqui, ó. Menos 6, menos 3, 0, 3 e 6. Eu tenho essa sequenciazinha aí, beleza? Então, o que é que acontece? Eu tenho 5 termos aqui. Desses 5 termos, eu preciso entender o seguinte. Essa PA é uma PA finita, tá? Ela tem começo, ela tem fim. E ela tendo começo e tem fim, digamos que eu tivesse um termo lá na frente e quisesse encontrar, a gente vai ter como encontrar. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, tá? Mas vamos seguir aqui. Eu preciso entender que cada termo desse, ele tem uma posição. Por exemplo, o menos 6, ele é o primeiro termo. O menos 3, ele é o segundo termo. O 0, terceiro termo. Quarto termo. E quinto termo. Então, tem 5 termos aí nessa brincadeirinha, tá? Ficou aí cobrindo, o ícone ficou cobrindo um pouquinho, eu vou escrever mais para baixo da próxima vez. Aí, vamos lá. Então, ó, eu preciso saber o seguinte, cada posição dessa, ela vai receber um nomezinho algébrico, um lugar algébrico, tá? Na sequência, um endereço. Como assim? A gente chama esse endereço, normalmente, na literatura, a gente chama de A, para indicar que é a posição, e acompanhado de um número, tá? Esse númerozinho aqui, ó, esse númerozinho aqui vai identificar para você que número é esse, ou que posição é essa, tá? Por exemplo, o primeiro termo, ele é chamado de A1. Eu tenho, por exemplo, o quarto termo. O quarto termo, eu chamo ele de A4, tá? Então, esse jogo das posições, dos elementos de uma progressão, seja ela a aritmética ou, como na próxima aula, seja ela geométrica, ele lida com essa situação. O Azinho vem indicando que é uma posição, um elemento da progressão, e o númerozinho que está subscrito, ele indica a posição dele naquela sequência, tá? Então, vamos começar a entender algumas outras coisas aqui. Primeira coisa, eu preciso entender aqui quem é essa progressão. Como é que eu vou entender quem é essa progressão aqui? Para eu saber o comportamento de uma progressão, eu acabei de falar para vocês no tópico anterior que eu preciso conhecer a razão, tá? Como é que eu vou conhecer essa razão? É simples. De posse de uma sequência, você escolhe um termo,
aleatoriamente. Vamos supor que eu pegue o termo número 5, tá? Eu peguei esse termo aqui, ó, número 5, o A5, ó, circuladinho aqui é o número 6. Deixa eu pegar um outro lápis preto aqui para ver se escreve mais escurinho. Vamos ver aqui. Vamos fazer um teste para ficar mais legível. Ixi, tá complicado. Vou ter que falar com a Rosiane para resolver esse problema desses lápis. Pronto, agora me escreveu mais clarinho, né? Beleza. Então, esse camaradinho aqui, conforme a nossa indexação aqui, o nosso endereçamento, ele é o A5. Como é que eu faço para entender que razão eu tenho aqui? Muito fácil. Sempre que você quiser saber quem é a razão da sequência, você vai fazer o seguinte. Você vai escolher um termo, nesse caso eu escolhi o A5, e vou subtrair do termo anterior, que é o A4. Ficou pequeno, vou escrever aqui, tá? Ficar maior, ficar legível. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou parar só esse pedacinho aqui, para vocês verem aqui quem é a razão. Então, a razão aqui, ó, vai ser o quê? A5, que é o termo que eu escolhi. E quem é o termo que vem antes do quinto termo? É o quarto termo. Então, é o A4. Então, sempre que eu descobrir essa diferença, eu vou estar determinando o comportamento dessa progressão aritmética, tá? Então, ó, eu vou ter isso. Se o A5 é 6 e o A4 é 3, 6 menos 3, 3 positivo. Observe que menos 6 mais 3 dá menos 3. Menos 3 mais 3 dá 0. 0 mais 3 dá 3. 3 mais 3 dá 6. Então, a gente conseguiu aí descobrir o comportamento dessa progressão. Tá tranquilo? Então, é importante que a gente lembre que essa relação aqui vai ser o fundamento que vai determinar aí a relação entre os elementos das progressões. Tá? Como assim? Vamos começar a brincar um pouco. Tá? Imagine que você quisesse descobrir o termo, que essa sequência aqui ela fosse mais para frente e que tivesse um termo lá na frente que você quisesse descobrir. Vamos supor, você quisesse descobrir o termo que está na posição 100, é o A100. Não estou falando de carne não, né? Porque a galera está assistindo tanta live de Gustavo Lima, Marília Mendonça, Bruno Marrone. Pô, Bruno Marrone, quando foi na live do Bruno Marrone, por Nossa Senhora, né? Eu chorei. Aí por isso que eu resolvi fazer live de matemática hoje, para fazer vocês chorarem junto comigo, né? Porque matemática é assim, se não derramar as lágrimas, aí não tem graça, né? Tem que ter uma lagrimazinha. Mas vamos lá. Voltando aqui, eu tenho o A100. Não estou falando de carne, viu? A100 é o quê? É o 100º termo dessa sequência. Então, como seria isso? Vamos aplicar aqui um conceito que eu chamo de termo geral. Mas antes eu vou passar para vocês a ideia do termo geral. Beleza? Vamos entender aqui. Imagine, vamos para uma segunda situação. A matemática é cheia assim, cheia de imaginação, né? Mas é assim mesmo. Ativem a criatividade de vocês. Beleza? Então, ó, eu vou ter o seguinte aqui. Se eu quiser me deslocar desse ponto aqui, que é o primeiro termo, e eu quisesse chegar no sexto termo, eu teria que pular quantas casinhas? Ó, 1, 2, 3, 4. Ó, eu teria que somar 3 aqui. Eu teria que fazer 4 somas do número 3 para poder encontrar quem? O quinto termo, que é 6. Tá? Então, ó, esse é o A5 e esse é o A1. E aí vem uma coisa bem engraçada, certo? Você está aqui, ó, você está aqui no primeiro termo e você quer chegar aqui no sexto termo, no quinto termo, tá? Você quer chegar no quinto termo.
Tá legível aí, Armando? Tem como dar uma sacada lá? Se tá legível esse azul? Tá legível aí, Lucas? Ah, então tá massa. Então, ó, eu tenho aqui o A5, que é o quinto termo, e para eu chegar do primeiro e eu chegar no quinto, eu tive que fazer quantas somas? 4 vezes a razão, tá? 4 vezes a razão. Observe uma coisa aqui. Ó, parou tudo. Você estava copiando, né? Para de copiar e olha para cá. Olha para cá. Aqui vai ser o pulo do gato da progressão aritmética, tá? E também vou mostrar para vocês que funciona também na PG. Mas se liga aqui. Eu tenho aqui, ó, o número 1 e o número 4. Porque normalmente a galera foca na fórmula da progressão aritmética. Você não precisa focar na fórmula da progressão aritmética. Você precisa entender a semântica, o sentido da coisa. Então, vamos lá. Se eu somar aqui, se eu somar 1 mais 4, eu obtenho 5. Ó, que massa. Então, vou usar o mesmo princípio. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é menos 6. E aí, ó, eu tenho que pular 4 casinhas para sair do 1 e chegar no A5. Então, é 4 vezes a razão, que é 3. Eu vou ter o quê? O que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter menos 6 mais 12. Menos 6 mais 12. Subtrai e conserva o sinal do maior. Quanto é que vai dar? 6. Ó. Essa situação onde você quer encontrar um determinado valor no termo, algum determinado termo, né, da sequência, conhecendo apenas um termo e a razão, é possível. Esse macetezinho vai economizar você do seguinte: às vezes a questão bota para você uma progressão que tem a partir do 7º termo e quer que você encontre o termo número 85. E aí você para e pensa, poxa, pela fórmula do termo geral, eu vou ter que conhecer quem? O primeiro termo. Mas se você entender o que eu vou explicar agora, você vai esquecer a fórmula do termo geral e vai lembrar do que eu vou explicar, tá? Então, deixa eu pegar aqui o exemplo. Quem baixou o PDF, tá? Tem aí onde fala do tópico termo geral da PA. Então, vamos fazer o exemplo aí do termo geral da PA. Deixa eu explicar para vocês. E aí, a transmissão tá boa? Rapaz, então, eu vou dizer, a transmissão parece que tá tapada mesmo. Estou vendo aqui, a transmissão... Ué, chega, não tá nem cortando, né? É Prestec, pô. Prestec. Mandar um abraço aí para a galera da Prestec, o Júnior, o Severino, que ajudou a gente, colaborou com a gente aqui para a transmissão da live. A gente está usando o Prestec aí, topado, primeira linha. Prestec em Penedo não tem melhor não, pode confiar. Vamos lá, seguindo aqui, eu vou falar com vocês agora do termo geral. Puta merda, que calor, velho. Tá quente pra caramba. Armando hoje tá do meu personal assistant. Tem como você pegar um copinho d'água para mim? Eu tô com um calor danado, velho. Eu acho massa, velho. O Armando, ele é um cara mil e uma utilidades. E, tipo, eu acho legal como ele é gentil, como ele é atencioso, sabe? E é uma pessoa extremamente delicada, tá? Bem tranquilo. Certo. Um copinho de água. Isso é um copinho de água. Obrigado, Armando. Eu senti que ele não gostou não do elogio, mas tudo bem. Nossa senhora, tem muita água. Vamos para cá. Deixa eu arriar aqui esse copo d'água e vamos seguir. Ó, eu tenho aí, no exemplo, onde pede o termo geral da PA. Calcule o 16º termo de uma PA, onde o primeiro termo é 5 e a razão é 3. Vamos trabalhar, vamos botar para trabalhar. Eu tenho aqui o seguinte, eu tenho alguns dados. Vamos começar a anotar. O que é que eu quero achar? Eu quero encontrar o 16º termo, o A16. Se eu quero encontrar o A16, né, o que é que eu preciso para encontrar o A16? Lembre disso, você precisa de um termo e da razão. Tiago, na questão, o cara deu para mim aí o primeiro termo já de graça.
ótimo. Mas se ele tivesse dado o oitavo, tinha como fazer? Tinha do mesmo jeito. Então, vamos ver aqui. Vamos anotar aqui. Qual é o próximo dado? O primeiro termo. Quem é o primeiro termo aqui? Vou anotar aqui do lado. O primeiro termo é 5. O primeiro termo é 5. Tá? E a razão é 3. Beleza? Olha, ficou pequenininho. Mas vamos para cá, vamos continuar. Mandar um abraço aí pro Quinho. Quinho também que ajudou pra caramba a gente aí com essa live, tá? Quinho e a Keren, um abraço aí. Vamos seguir, vamos lá. Corre, corre. Então, ó, eu vou ter o seguinte. Lembra de uma coisa. Eu vou ter o primeiro termo, o termo que está aqui. E eu preciso saber, eu sei que eu vou somar com a razão, mas eu preciso saber quantas vezes eu vou somar essa razão aqui. Tá? Quantas vezes eu vou somar essa razão aqui. Qual o número que eu vou colocar ali? Tá? Então, vamos para cá, rapidinho. De 1 para chegar no 16, quanto é que falta? E aí? Você vai complementar. Quanto é que falta? De 1 para 16, vai ser quanto? Vai ser 15, tá? Pô, é foda. Tipo, você tá na sala de aula e a galera... Ah, é tanto, é tanto, é tanto. E aqui você diz, e ninguém responde. Eles batem uma tristeza. Para de lamúria, Tiago. Vamos embora. Ó, então, vou ter o seguinte, vou continuar aqui embaixo. O meu A16, ele será o primeiro termo. Quanto é que vale o primeiro termo? 5. Ó, o primeiro termo é 5. Mais 15 casinhas que eu vou ter que pular, do primeiro termo até o 16º, vezes a razão, que é 3, tá? Então, quando tu fizer isso aí, a gente vai chegar à resposta de quem é o A16. Ó. Eu vou ter 5 mais 3 vezes 5, 15, vai a 1. 3 vezes 1, 3, com 1 que foi 4. Então, ó, eu vou ter 50. Beleza? Então, ó, fica ligado nisso. Você não precisa decorar a fórmula. Tá, Tiago, tem a fórmula aí, eu gosto da fórmula. Beleza, você gosta da fórmula, então usa a fórmula, tá tranquilo. Mas, ó, é só você lembrar que se você fizer a soma da posição com a quantidade de vezes que você vai repetir a razão, você encontra a posição que você quer, tá? Aí a gente já fechou, sabe que é 50, anota aí no material. Quem for tirar print, tira aí um print da resolução. 3, 2, 1. Vou apagar, tá? Não adianta reclamar, eu vou apagar, é internet. A gente tem que correr para poder passar um pouquinho do conteúdo, tá? Mas vamos lá. Mas é sério mesmo, ó, vocês apertam lá o print, depois eu vou deixar essa aula no canal do curso, tá? Vocês podem acessar e rever, tá? Tranquilo? Inclusive, se tiver alguma dúvida, eu hoje não consegui ativar o chat. Eu consegui ativar no teste e hoje eu não consegui ativar. Mas deixa qualquer dúvida no comentário, tá? Do vídeo, que assim que eu der uma folgazinha, eu vou responder ali a sua dúvida, tá? Então, vamos lá. Imagine que eu tivesse essa sequência. Eu não tenho aqui o começo da sequência. Certo? Tem aqui as reticênciazinhas. Está tão pequenininho, vou aumentar aqui. Então, eu não tenho aqui o começo da sequência. O que é que eu preciso aqui? Eu tenho 5, 10, 15, 20. E eu quero encontrar o A71. Ó, totalmente aleatório, né? Eu tenho uma progressão aritmética. A gente sabe que é aritmética por quê? Porque a razão é 5. Ó, a razão é 5. E aí, o que é que eu vou ter? Eu preciso saber a posição de algum termo. Pelo menos um termo eu tenho que saber a razão. Então, eu vou supor, conjunto aqui a vocês, eu vou supor que esse termo é o A21, certo? Ó, eu não sei o primeiro termo, eu só sei que esse termo aqui, ele é o 21º termo, tá? Então, como é que eu vou fazer para aplicar essa técnica sem ter que aplicar aqui
a fórmula do termo geral. Eu vou ter que aplicar da seguinte forma. Ó, primeiro eu tenho A71 vai ser igual a... Qual é o termo que você tem o endereço dele ali? O A21. Quase quebra o quadro. O A21, certo? E aí você vai fazer o seguinte, você vai somar de 21 para chegar em 71, quantas unidades a gente vai precisar aí? De 51 para 71, vamos precisar de 50 unidades, tá? Então, ó, 50 unidades multiplicado pela razão, tá? Então, é isso que a gente vai ter aqui, beleza? Vou jogar para cá. O A71 vai ser igual a A21 vale 5 unidades, tá? Valendo 5 unidades, o que eu vou jogar agora? A razão, vou substituir a razão aqui. 50, quanto foi que a gente achou que era a razão? 5. Esse exemplo não está no material não, tá? Vezes 5. E aí, eu vou ter 50 vezes 5 vai dar quanto? 250. Vai ser igual a 255. Então, ó, tu encontrou, mostrei aqui para vocês que vocês conseguem encontrar qualquer outro termo dentro de uma progressão aritmética e vocês vão precisar somente conhecer um termo, certo? E a razão. Então, quer esquecer da fórmula? Lembra do macete, beleza? Espera aí rapidinho, notícia? Certo. Ó, seguindo aqui, a gente vai aqui para o próximo tópico, tá? Que é a questão da soma dos termos, beleza? Soma dos termos. Ô, Júnior, que eu fiquei atentando você o sábado todinho para me ajudar com as coisas aqui. O Júnior é aluno da gente, tá? Do curso, dos dois cursos, né? Da Prefeitura de Penedo e faz o nosso preparatório básico. Ele que me ajudou aqui a montar muita coisa dessa live. Queria mandar um abraço aí para ele, tá assistindo, tá? Eu não consegui ativar o chat, ó. Mas faz o seguinte, manda, se tiver dúvida, manda para mim no grupo lá do curso que a gente vai tirar a dúvida, tá? Vou me programar para na live de amanhã conseguir abrir o chat. Vou ver se chego mais cedo para poder organizar melhor as coisas e abrir o chat para vocês, tá? Mas vamos seguindo aqui. Eu preciso de mostrar para vocês uma outra problemática, e essa problemática ela é muito recorrente nas provas de concurso, que envolve PA. Tá? É a problemática da soma dos termos. Então, eu tenho situações em que eu preciso intercalar ali alguns termos e fazer uma soma deles. Tá? Inclusive, o que eu vou passar para vocês aqui agora, vocês precisam estar bem atentos. Por quê? Porque nunca algo vai chegar para você nas bancas como a Copel, como a CESP, vão chegar para você e dizer, olha, a soma dos termos, isso, isso e isso. A banca não é uma banca mais pesada, como o Copel, CESP, né? O PENET também gosta dessas brincadeiras. Elas não vão chegar para você e lhe entregar de mão beijada, tá? Você vai precisar entender na semântica da questão. Eu trouxe uma questão desse tipo para vocês, tá? A gente vai trabalhar ainda hoje quando for ver a questão dos exercícios aí. Mas vamos ver agora, entender como é que funciona a problemática da soma, tá? Deixa eu ver aqui só qual é o exemplo. Beleza. Então vamos lá. Primeiro eu vou explicar para vocês como é que funciona e depois eu vou resolver o exemplo e a gente vai partir para os exercícios e finalizar com a questão de banca, tá? Então vamos seguir aqui. Imagine que eu tenho o seguinte, hoje é tudo imagine, né? Tá parecendo aula de número complexo, né? Só número imaginário. Mas vamos para cá. Eu tenho aqui 3, 6, 9, 12,
e 15. Certo? Vou colocar aqui mais um. 18. Para ficar bonitinho. Ficar bonitinho. Legal. Cara, a criatividade aqui é muito foda. Tá dizendo aqui, tipo, não ande muito rápido para não deslocar a câmera. Cara, isso foi demais. Mas vamos lá. Respeita o Lucas e o Armando. São dois assessores profissionais. Mas vamos lá. Seguindo aqui. Tem situações em que eu vou precisar saber o seguinte. Eu vou precisar saber somar todos esses números aqui. A primeira hipótese é bem tranquilo. Você só para somar, Tiago? Derramei a água. Normal, acontece. Se é só para somar, eu tô me sentindo na live do Gustavo Lima, tá ligado? A live do Gustavo Lima, o cara fez de tudo. Então, eu tô me sentindo no direito. Tá valendo, é pandemia, né? Mas vamos lá. Então, se eu fosse querer somar isso aqui, né, uma forma mais fácil de eu somar é ir somando pelos extremos. Por exemplo, 3 com 18, eu sei que é 21. 6 com 15, eu sei que é 21. E 9 com 12, eu sei que é 21. Então, eu tenho 21 vezes 3 aqui. Então, a soma disso tudo, a soma desses, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. A soma desses 6 primeiros termos, certo? Ela é 63. Aí vocês me dizem, professor Tiago, é muito fácil somar. Eu sei somar. Eu digo, que bom. Graças a Deus. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que, de repente, a questão chega para você e pede para você somar até os 101 primeiros termos. Olha, você tem 101 termos para somar. Como é que, Gota, o cara vai somar 101 termos? É complicado. E aí o que é que você faz? Você precisa lembrar o seguinte. Sempre que você quiser fazer uma soma, você vai precisar saber sempre. O primeiro é de onde a soma parte e onde ela termina. Se você souber isso aí, você consegue resolver tranquilamente. Beleza? Então vamos lá. Se eu quiser saber a soma desses termos aqui, vou provar para vocês. Tiago, pode usar a fórmula? Pode. Eu prefiro usar o macete. Eu já tenho o costume de usar o macete. Eu quero somar desse termo, que é o A1, eu quero somar até o termo A6. Beleza? Então, quero somar isso aí. Se eu preciso somar isso, basta que eu faça o seguinte. A soma desses 6 primeiros termos vai ser igual ao primeiro termo, A1, mais o último termo da sua sequência, multiplicado pelo número de termos que você vai somar. Se você vai somar os 6 primeiros termos, ou seja, se você vai do A1 até o A6, o que é que você faz? Multiplica por 6. E aí você vai dividir tudo por 2. Tá? Sempre tem essa divisão por 2. Aqui, ó, esse valorzinho aqui, ele é constante. Tá? Então, o que é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer pá. Vou logo simplificar. Sei que aqui vai ter 3. Tá? Então, vamos seguir. A soma desses 6 primeiros termos, ela vai ser, o A1 vale 3. Não vai precisar nem da barra que a gente já simplificou. Oh, Jesus. Vai ser 3. Mais o último termo. Está pequeno aí, Lucas? Vou aumentar aqui. 3. Mais o último termo, que é 18. Multiplicado por 3. Tá? Então, eu tenho 3. Tenho aí 3 vezes 3 mais 18, desculpe, dá 21. Tirou do parêntese, vezes 3, 63. Então, lembrando, é o que a gente chama de semissoma dos extremos multiplicado pela quantidade de termos. A semissoma é você somar, você tirar a média entre o primeiro e o último termo
da sequência, o último termo que você deseja somar. Então, você tira a média, que é somar os 2 e dividir por 2. E multiplica pela quantidade de termos. Então, você está somando 10 termos, multiplica por 10. Está somando 50 termos, multiplica por 50. E assim vai. Tá tranquilo? Então, pega aí o material. No exemplo, certo? Ele pede o seguinte. Ele pede, calcule a soma dos 8 primeiros termos de uma PA, onde o primeiro termo é 2 e o oitavo é 79. Então, você precisa aí somar esses 8 termos, sabendo as duas extremidades. Está muito fácil. Tá? Vou dar um minutinho aí para vocês fazerem rapidinho. Deixa eu dar uma olhada aqui no grupo do cursinho. Deixa eu ver aqui. Alex, eu vi sua pergunta agora aqui no grupo, tá? Vi sua pergunta agora aqui no grupo. Manda, eu não entendi bem a tua pergunta. Faz essa pergunta de novo, tá? Põe no grupo e manda para mim aqui, que eu vou resolver ao vivo. Foi essa que eu estava olhando mesmo. Bom, beleza. Vamos seguindo aqui, tá? Conforme as interações forem chegando, a gente vai discutindo, né, debatendo. Vamos lá. Vou apagar aqui para a gente fazer o nosso exemplo. Quem já estava aí de olho, vai corrigindo junto comigo, tá? Então, no exemplo aí, a gente tem a seguinte situação. A soma dos 8 primeiros termos de uma PA. Então, ó, o que é que eu quero? Qual é a minha pergunta? A soma dos 8 primeiros termos. Tenho? Não tenho. É o que eu quero, tá? O que mais eu tenho aqui? Eu tenho o primeiro termo, que é 2. Vou colocar aqui desse lado. O primeiro termo é 2. E o oitavo termo, o A8, ele é 79. Então, eu tenho isso aí. Eu quero somar esses termos. Então, é o seguinte. Você não vai, claro, vou contar um segredo. Se tu for estudar com outro professor, talvez ele faça você fazer isso. Não faça, não. Você não precisa descobrir razão da progressão, fazer tudo isso para você somar os termos. Você vai simplesmente fazer o seguinte, vai fazer como eu estava dizendo na outra situação. Repare bem, somou os dois termos, os dois extremos, 2 e 79. Vou dividir por 2. E quantos termos eu estou somando? 8. Então, vezes 8. Tá? Eu já posso simplificar aqui o 8 com 2. Tá? Então, eu vou poder fazer isso aqui. Ó. A soma dos 8 termos será 2 mais 79, 81, multiplicado por 8 sobre 2, 4. E aí, o que é que eu vou ter? O que é que eu vou ter aí? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Então, eu encontrei aí o resultado, 324. Beleza? Finalizou aqui. Então, basicamente, quando a gente fala de progressão aritmética, essas são as duas problemáticas que a gente pode ter. Tá? É a questão de você encontrar um termo na sequência ou você encontrar a soma dos termos. Geralmente, esses dois aspectos são os eventos centrais de uma questão contextualizada aí, como a da COPEV, que a gente vai ver, da CESP em si. Beleza? Então, vamos começar aí a resolver os exercícios. Tá? Vou pedir o Lucas aí para colocar na tela. Lucas, coloca aí na tela rapidinho os exercícios, por favor. Coloca na tela aí. Então, a gente tem o seguinte, no primeiro exercício, ele pede o seguinte, determine o valor do 29º termo da seguinte PA. E aí ele dá a PA, tá? Não dá mais nada além da PA. Então, vamos começar a resolver questões um pouquinho menos elementares, elas são um pouquinho mais trabalhosas, tá? Deixa eu só ver aqui na progressão. Beleza, já entendi aqui a dúvida do Alex. Que na progressão anterior,
ele considerou que aquele termo era o A21. Eu queria saber se poderia supor que ele estivesse em qualquer posição. Vamos lá. Alex, volta aí para o ao vivo, Lucas, por favor. Bota aí para o ao vivo. Vamos lá. Alex, naquela situação onde eu coloquei que aquele era o 21º termo, foi só uma suposição para mostrar que você poderia encontrar aquele A71 desde que você conhecesse qualquer um dos outros termos, tá? Ó, naquela situação eu tinha o seguinte aqui. Alex, um abraço aí, valeu pela participação. Alex é aluno nosso lá do preparatório da prefeitura no sábado, né? Infelizmente a gente teve que dar uma parada, mas a gente encontrou um jeito paliativo de dar uma assistência para vocês. A gente vai repor todas essas aulas assim que essa pandemia acabar, beleza? Então vamos seguir aqui. Ó, eu tinha uma situação que eu queria encontrar a posição 71, só que eu sabia o primeiro termo. O primeiro termo, na verdade, que eu conhecia, ele estava na 21ª posição, tá? Então, como ele estava na 21ª posição, eu teria que pensar, de 21 para chegar em 71, faltava 50. Ah, Tiago, mas se eu tivesse qualquer outra posição, muito simples. Vamos pensar aleatoriamente um número. Lucas, diz aí para mim o número de 1 a 71. 16. Aí eu vou chegar aqui, ó. Eu não conheço, agora é uma suposição, tá? Um exemplo. Eu conheço o A16, certo? Mas eu quero chegar no A71. E aí eu tenho que parar e pensar. Quanto falta de 16 para chegar em 71? Aí tu vai fazer a continha. Tá? Menos 16. Ó, armou aqui. Fica 6 aqui, 11. Aqui 5 e aqui 5. Ficou quanto? 55. Se ficou 55, 55R. Então, o macetezinho é esse. Esses dois aqui somados vai dar justamente a posição que você quer encontrar. Então, ali era só a suposição. Ali a gente tinha o 21 como um parâmetro, mas poderia ser qualquer outra posição. Tá? Não sei se bem se é essa a sua dúvida, mas quando terminar aqui a live, eu vou estar no grupo lá dos cursos para a gente dar uma debatida se alguém tiver alguma dúvida. Tá? Então, vamos seguindo aqui, deixa eu apagar aqui, para a gente resolver o primeiro exemplo. Volta aí de novo para a tela dos exercícios, Lucas. Eu tenho o seguinte, determine o 29º termo da seguinte progressão aritmética. Então, ó, eu tenho uma progressão aritmética que ela começa, menos 2, 4, 10, é isso que eu tenho. Essa sequência ela tem mais termos para frente, mas o termo que me interessa aí é o A29, tá? Deixa eu mudar aqui de lápis. Muda aí para o ao vivo, a galera que já leu anunciado. Galera que está sem, leu anunciado. Então, deixar aqui bonitinho. 10. Eu tô com dificuldade com lápis. Eu tenho um problema sério com lápis. Lápis para mim é muito difícil. Lápis funciona na mão de todo mundo, mas na minha parece que dá alguma doidice que não funciona não. Caramba, agora foi. Deixa eu ver se está legal. Pronto, beleza. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu sei o seguinte. Eu tenho como saber razão? Tenho. Vou chegar aqui, ó. Razão será. Eu vou pegar aqui o terceiro termo. É 10. Que é um termo que vem antes? 4. Encontrei a razão. Quanto é a razão? 6. Facinho, né? Ó, encontrei ali quem é a razão. Beleza? Você pegou o último termo menos o penúltimo termo. Essa diferençazinha aí, ó, vai ser justamente a tua razão. Tá? Então, vamos continuar aqui. Eu vou ter agora que esse A29, ele vai precisar ser, eu preciso construir ele. Tiago, eu preciso começar do A1, eu preciso começar do A2, do A3, ou eu posso escolher qualquer termo que eu quiser. Você pode escolher qualquer um, cara. Tá? Eu vou escolher o segundo termo. Tá? Vou escolher o segundo. Por quê? Porque eu sou ousado. Então, ó, segundo termo aqui. Deixa eu colocar esse A29 aqui para ficar centralizado e bonitinho. Então, A29. A29, ó,
Se eu for escolher o segundo termo, que é isso, velho? Velho, menino no grupo tá resenha aqui, Jesus do céu. Depois vai no grupo, perturbar também. Então, ó, eu vou ter o seguinte. Cheguei aqui. Se eu vou começar a partir do segundo termo, eu tenho que pensar o seguinte. De 22 para chegar nos 29, eu tenho que ter 27. Certo? E esse 27 é 27 vezes R. É cada casinha que você vai estar pulando. Então, ó, eu vou ter a 29, que será igual. O A2 vale 4. O 27 vezes a razão que a gente encontrou aqui, que é 6. Vamos ver aqui. 6. Vou multiplicar. A 29. Então, ó, vou ter que fazer essa multiplicação aqui. Multiplicaçãozinha besta. 6 vezes 7 dá quanto? 42. Vai a 4. 6 vezes 2, 12. Com 4 que foi, quanto é os 4 que foi? Dá 1, 6. Não é isso? Mais os 4 que já tinha aqui. Então, ó, o que é que a gente vai ter aqui? 4 mais 162, que vai dar 166. Quem acertou aí no grupo? Quem foi que acertou aí no grupo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Tiago Melo. Ô filho da mãe. O bicho tá o cancão. Tiago, você acertou. Você começou. O Antônio também? Beleza. Tiago começou aqui a partir do primeiro termo. O Tiago Melo, nosso aluno lá da noite. Ele começou aqui a partir do primeiro termo. Encontrou o mesmo resultado. Tá? Isso é invariável. Você não tem uma mudança no resultado porque vai escolher algum outro termo. Tá? Se fosse assim, o método não funcionava, mas você estuda comigo. Beleza? Você está estudando comigo agora. Lembre, as coisas funcionam. Vamos lá. Seguindo aqui. Essa foi a resposta da primeira atividade. Lucas, bota aí de novo na tela das atividades, por favor. Beleza? Vamos lá. Segunda questão. Observe a sequência. 37, 41, 45. Ela é formada só pelos números ímpares. O centésimo termo da sequência é o número. Vamos lá, vamos trabalhar. Manda para o ao vivo, joga para mim. Cameraman, manda para mim. Mandou, rapaz. Eita, o cameraman dormiu, ué. Trazer o salário do cara. Aí lascou. Quando o cara atrasou o salário do cara, aí já viu, né? Eita, resenha. Valeu, Antônio, valeu. Mandou aí no grupo melhor que o seu. Mas tamo junto. Seguindo. Então, ó, eu tenho aqui essa progressão. Começa aqui, 37, 41, 45 e tem uma sequência. E aí eu quero encontrar, de novo, esse camaradinho aqui. O centésimo termo da minha progressão. Como é que eu vou fazer isso? Muito fácil. Tá ligado? Easy do easy. E olha que eu nem falo inglês, mas é easy do easy. Mas vamos lá. Primeira coisa, lembre, se eu tenho termos e eu quero encontrar outro termo, eu preciso conhecer o comportamento dessa progressão. Para saber o comportamento dessa progressão, eu preciso conhecer quem? A razão dela. Então vamos descobrir a razão, certo? Para eu descobrir a razão dessa progressão, é só eu pegar um termo qualquer e subtrair do termo antecedente. Aquele termozinho que vem antes dele, o vizinho colado que vem antes. Aí eu subtraio dele. 37. Vou ter isso aqui. 41 menos 37 dá 4. Beleza. Você sabe a razão, 4. Você tem aí termo a fole para você descobrir. Beleza? Eu vou escolher, deixa eu ver aqui. Eu vou escolher o terceiro termo. Ó. Eu vou começar daqui. Do terceiro termo. Tiago, você nunca começa do 1, né? Você é mau. Não é que eu sou mau, cara. Deixa eu te explicar. É porque é o seguinte, eu não vou fazer aqui para você na aula o jeito que você aprende no livro em qualquer lugar. Eu estou falando de você fazer de um jeito diferente e que muitas vezes vai te resolver problemas que seriam mais difíceis de você resolver sem esse método. Tá? Então, eu quero encontrar aqui a partir do
terceiro termo. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho o A100. Se eu tenho o A100 e eu quero encontrar a partir do A3, o que é que eu vou ter que fazer? De 3 para chegar no 100, falta 97. Então, 97R. Beleza? Então, vou continuar aqui. Vou substituir agora os valores que eu tenho a partir do enunciado e a partir aqui do cálculo da razão. Eu vou ter que o A3 vale 45 e vou ter que a minha razão vale 4. Então, é 97 vezes 4. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui rapidinho um parêntese para fazer essa multiplicação. Que às vezes o cara está meio zoado e não consegue fazer de cabeça. Então, a dica é tipo, eu vou dizer isso porque é dica de professor de matemática, mas é professor de matemática que é da humilda, tá ligado? Eu vou jogar humilda com vocês. Tipo, se tu tá na dúvida, às vezes a conta é fácil. Se tu tá na dúvida aí, deu um surto, o negócio tá, você viajou, faz a conta. A conta é fácil? Faz a conta. Tu não tá fazendo a prova, tu tá estudando para a prova. Na prova tu vai saber, mas quando você está estudando, mantém disciplina. Faz a continha, porque quanto mais tu pratica ali, mesmo que sejam as 4 operações, tu vai ganhando fluência nisso. E é importante que você tenha fluência para que você tenha certeza, tá? Não tem um caminho mais fácil, um atalho para isso. Para isso não, tá? Então você tem que estar firme aí para que você consiga aplicar alguns outros macetes. Então deixa eu multiplicar aqui 97 vezes 4 com vocês, certo? 4 vezes 7 dá 28, vai a 2, 4 vezes 9 dá 36, aqui 38, beleza? Beleza pura? Então, ó, eu vou ter 45 mais 388. Deixa eu somar logo aqui, aproveitar aqui para somar os 45. 8 com 5, 13, vai a 1. 8 com 4, 12 com 1, que foi 13, vai a 1, 4. Então, eu encontro aí a 100, 433. E aí? Beleza? Então, ó, a gente tem aí na tela, certo? Comecei aqui, encontrei a razão, escolhi um valor. Desse valor, eu apliquei a minha regrinha, multiplicando pela razão, e somei tudo, tá? Então, modo bastante fácil de você resolver. Vou ter que ir para o próximo exercício, que daqui a pouco a gente tem que estar acabando a live. Já são 8h30, velho. Agora que eu vi, rapidão. Então, Lucas, peraí. 3, 2, 1. Quem for printar, printa agora. 3, 2, 1. Manda para o exercício de novo. Vamos lá para a questão 3. Tá? Beleza. Pessoal, se tiver atrasado um pouquinho o áudio da imagem, atualiza aí o teu navegador, que vai normalizar, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Enquanto isso, vocês vão lendo aí o enunciado 3. O enunciado 3 esse daí, na verdade, ele é uma questão que é de concurso. Só que essa questão de concurso eu só fiz uma coisa. Tirei as alternativas, tá? Esse daí também é questão de banca. Então, vamos lá. Volta para o ao vivo, corta para mim, cameraman. Agora foi profissional. Agora o bicho mandou bem. Muito bem. Eu vou dizer, Yasmin, que você está um homem direito. Viu? Vou dizer a ela que você está um homem direito. Então, ó, é o seguinte. Uma pessoa abriu uma caderneta de poupança com o primeiro depósito de 200. E, a partir dessa data, fez depósitos mensais nessa conta. Se a cada mês depositou R$20 a mais do que no mês anterior, ao efetuar o 15º depósito, qual o total depositado por ela? Então, a gente quer saber o seguinte, a gente quer saber o quanto ela depositou, beleza? Então, vamos verificar aqui, chama aqui, olha para mim, vamos para cá. No primeiro mês, ela depositou R$200. Certo? E aí,
Cada mês que passou, ela depositou o quê? R$ 20 a mais. Então, se a gente for olhar aqui, por exemplo, no segundo mês, ela depositou os 200, só que R$ 20 a mais que no mês anterior. Então, a gente percebe aí essa questão, eu gosto muito dela, pelo seguinte. Você tem aí uma situação onde a questão disse para você, ela disse para você, olhando nos seus olhos, que você está trabalhando com PA. Por quê? Porque ela chegou para você e disse o seguinte, olha, a cada mês o depósito vai ser R$ 20 maior. Quando o cara chega e fala isso para você, você tem que pensar logo o seguinte, se a cada mês esse valor de depósito aumenta R$ 20, é porque a razão dessa sequência de depósitos, ela é de R$ 20. Beleza? Joinha? Tá tranquilo? Então, eu tenho aí o primeiro indício. Ela sempre aumenta e de maneira constante, tá? Então, seguindo. O que é que acontece? Quando chega lá, no 15º mês, né? Ela vai ter depositado um valor, que eu não sei que valor é esse, mas eu sei que é o 15º termo dessa sequência. Deixa eu aumentar aqui, que ficou pequeno. O 15º termo dessa sequência. Eu estou com o monitor aqui, aí tipo, eu fico dando olho olhando para a câmera, olho para o monitor, para saber se está meio em ordem. Né? Vamos lá. Então, eu preciso saber primeiro uma coisa. Se eu quero saber o total que ela depositou, eu preciso somar o que ela depositou no primeiro, no segundo, no terceiro, quarto, até o 15º mês. Então, como é que eu vou fazer para poder resolver essa situação? Então, primeira coisa, lembre, eu tenho o princípio da soma dos termos, então eu preciso saber o primeiro termo e preciso saber o último termo. Eu preciso saber o primeiro e preciso saber o último depósito. Então, vou seguir aqui. O primeiro eu já tenho, só que eu preciso descobrir o 15º. Então, como é que a gente vai fazer? Fazer aqui do lado. 15 vai ser o quê? Eu vou começar dessa vez do A1, tá? Vou dar uma colher de chá. Primeiro termo mais 14R. Ó, eu só vou ter só isso aí, tá? É o primeiro termo mais 14R. Lembre, 1 mais 14, 15. Então, ó, o 15º depósito, ele vai valer o seguinte. A1 é o primeiro depósito. Vai valer 200. Mais 14 multiplicado pela razão. De quanto em quanto o valor desses depósitos aumenta? De 20 em 20 reais. Todo mês aumenta 20. Então, a gente vai fazer isso aí. Então, A15, que é o 15º depósito, será 200 mais 280. Então, eu vou ter aí o último depósito sendo de R$ 480. Tá? Então, ó, esse olha aí embaixo na tela, R$ 480 é o último depósito. Tá? Vou pegar aqui esse pedacinho para resolver o restante. A gente pegou o quadro está meio pequenininho, mas está dando para o gasto, viu? Pensei até que, né? Mas vamos lá. Então é o seguinte, vamos lá. Eu tenho agora os dois termos que eu quero. O que é que eu preciso saber? Se eu quero somar aí os 15 termos que eu tenho, eu vou usar aquele esquemazinho da soma dos termos. Eu vou pegar, somar os 15 termos. Vou pegar o primeiro termo é 200. Ó, aqui vai ficar pequenininho, velho. Poxa, 200 mais 480, vai ficar pequeno, velho. Vou ter que apagar aqui um pedacinho. Vamos lá, vamos continuar. Gente, ó, eu vou ter que apagar aqui para poder ter espaço, porque se eu escrever pequenininho, vocês não vão ver, tá? Então, ó, lembrando, o 15º termo, ele é aqui, ó, tá aqui, 480. A gente vai resolver agora o restante, tá? Vou resolver o restante aqui com vocês. Vou dividir esse quadro no meio, acho que vai ficar mais legal. Apagar aqui. Bom, beleza, vamos seguir. Então, eu sei que para eu somar esses 15 primeiros termos, eu vou ter o primeiro termo, que é 200, mais o último termo que eu encontrei, 480, multiplicado pelo número de termos
que é 15, eu somei aqui, 15, dividido por 2. Então, quando eu somar esses 15 termos aí, eu vou ter 680 vezes 15 dividido por 2. Posso simplificar aqui? Posso. Vou dar uma dica para vocês. Normalmente aparece algum valor que dá para simplificar, tá? Então, fica atento a isso. Vou simplificar aqui. 680 dividido por 2 vai dar quanto? Dá quanto aí? 340. Muito bem. O Lucas está desenrolado. Vezes 15. Beleza? É isso que eu vou ter. Então, eu só vou precisar fazer a multiplicação aqui para encontrar. Ó, vai fazer a multiplicação disso aí? S15. Deixa eu colocar aqui embaixo. Vai ficar bonito. Vou multiplicar para colocar logo o resultado. Se liga uma coisa. O resultado vai terminar com 0. Você já bota aqui, 0. E você vai só fazer 34 vezes 15. Então, faz isso aqui, ó. 34 vezes 15. Certo? 4 vezes 5. Dívida não, professor. Ele inteiro está dando para fazer. Imagina ele dividido. Eita, Tiago. Tiago é resenha. Oh, Tiago não, no grupo perturbando. Vamos lá. 4 vezes 5. Eu vou ter 4 vezes 5 aqui. 20, vá 2. 3 vezes 5, 15. Com 2, 17. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. Pronto. Eu vou ter aqui 0. 7 com 4. Dá quanto? Dá 11. Aqui vai 1. Tá umzinho aqui, somou. 3 com 1 com 1, 5. Deu 510. Então, ó, você bota os 510 aqui, com o 0 que já tinha, 5.100. Você encontrou o valor que ela depositou aí, esses meses todos, tá? Fechou? Então, ó, deixar aqui, tira o print aí, tira o print das questões. E aí? Tirou o print? Vamos lá. Lucas, corta aí para mim. Para o questionário. Beleza, vamos lá. A figura abaixo mostra uma pilha de discos iguais. 3 discos no primeiro andar, 4 no segundo, 5 no terceiro, 6 no quarto e assim por diante. E ele diz o seguinte: se a pilha tiver 60 andares, qual a quantidade total de discos? Então, vamos lá, vamos seguir. Volta aí, chama para mim, manda aí para o ao vivo. A gente sabe o seguinte, ó, se liga aqui, presta bastante atenção. No primeiro andar, eu tenho 3 discos. No segundo andar, eu tenho 4 discos. No terceiro andar, eu tenho 5. No quarto andar, eu tenho 6. Beleza? E assim por diante. Então, a gente bota uma reticênciazinha. O que é que acontece? Na verdade, eu quero saber quantos discos tem nos 60 andares. Por exemplo, se tivesse só 2 andares, 3 mais 4, 7. Se tivesse 3 andares, 4 mais 5, 9, com 3, 12. Se tivesse só os 4 andares, ia para onde? 18. E assim vai. Então, realmente o que a gente quer nessa situação é uma situação de soma, beleza? Então a gente vai falar o seguinte: primeira coisa, eu preciso saber quem é esse termo que está na posição do andar de número 60. Tá? Então, ó, eu vou fazer o seguinte: primeira coisa, essa razão, tu escolhe um termo qualquer, escolheu ali, vamos supor, quarto termo é 6 menos o anterior, 5, que dá 1. Eu encontro que a razão é 1, tá? Então, vamos seguir aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso descobrir quantos discos tem só no andar de número 60. Então, se eu for partir, vamos supor, do andar de número 2, seria A2 mais de 2 para 60 dá 58R. Então, tenho isso, ó. Beleza? Tá tranquilo? Vamos seguindo aqui. Ó, 60 vai ser. O segundo termo que eu tenho é 4 mais 58 vezes a razão.
Só que 58 vezes 1 já é 58. Então, você só vai precisar fazer o seguinte. 58 mais 4, quanto é que vai dar? 62. Você já sabe quem é a razão. Você já sabe quantos discos tem lá no andar número 60. Então, o que é que tu vai fazer agora? Você vai aplicar aquele macetezinho da soma dos elementos para você poder fazer isso. Então, ó, eu tenho a soma desses 60 elementos será o A1, que é 3, o primeiro termo, mais o 62. Está pequeno aí, Lucas? Dá para enxergar no vídeo? Dá para enxergar legal, né? Então, deixa eu ver aqui. 3 mais 62, que é o último termo, primeiro termo e último termo, multiplicado pelo 60, né? Porque são 60 termos. E aí, o que é que tu já faz aqui? Já simplifica, ó, certo? Então, a soma desses 60 termos vai ser 3 mais 62, 65, multiplicado por 60 dividido por 2, 30. Aí, ó, macete, vamos lá. Já sei que vai terminar com 0. Já coloca o 0 lá. E aí você faz 5 vezes 3, 15, vai a 1. 6 vezes 3, 18, com o que foi 19. Então, quantos discos vão estar dentro desse recipiente? 1.950 discos. Tá? Então, fica ligadinho. Ó, dica de estudo para você. Eu vou ver se tiro um dia para abrir uma live aqui com vocês e trocar uma ideia sobre essa questão do tempo. Tá? A questão da administração do tempo, como estudar matemática, principalmente, raciocínio lógico. Às vezes a gente não tem muita experiência, acaba atropelando um pouco das coisas. Mas a primeira dica que eu dou para vocês é: refaçam todos os exercícios. Os exercícios que vocês já refizeram, vocês já têm uma noção da estratégia para resolver. Vocês só precisam saber o quê? Se vocês vão conseguir executar aquela estratégia e por que vocês vão estar executando ela. Então, é por isso que é importante que você refaça essas atividades para que você ganhe influência. E aí você parte para quê? Para fazer outras questões. Tá? Mas é importante sempre, toda aula que você tiver, independente do curso, tal, você voltar no material e refazer as questões do seu material. Beleza? Então, finalizamos aí as 4 questões. Eu vou dar uma pausa de 1 minutinho, certo? Lucas, coloca aí questão final, por favor. Coloca aí na questão final. Essa questão é uma questão da Coppev. Vou dar 1 minutinho para vocês resolverem essa questão. Vou só tomar uma aguinha aqui, porque da outra vez eu pedi o Netinho aqui para o Armando para trazer uma água. Ele me trouxe uma delicadeza de um copo de 700 ml. Aí eu me senti meio constrangido, mas vou dar esse minutinho para vocês lerem essa questão e tentarem entender. Tá? Então, vamos lá.
Fala, pessoal. Vamos voltar aqui para resolver a nossa questão, certo? Lucas, volta aí para o ao vivo. Joga para mim. E vamos resolver a nossa última questão aqui do dia. Tá? Seguindo. Vamos lá. Questão Coppev, ano passado. Questão nível médio, tá? O senhor Progressão soltou bolinhas de borracha ao solo, uma de cada vez, e verificou que ao bater no solo e voltar, a primeira das bolinhas atingiu uma altura de 4 centímetros. Então, a gente já anota aqui 4 centímetros. A segunda, 6 centímetros. A terceira, 11 centímetros. Eu vou tirar os centímetros, vou colocar só os valores. A gente sabe que o que a gente resolver aqui vai estar em centímetros, tá? Então, foi 4, 6, 11, 19, certo? E aí, o que é que acontece? E assim ele fez até a última bolinha. A altura atingida pela última bolinha em decâmetros se liga uma coisa, essa é uma típica questão que ela vai envolver raciocínio lógico sequencial. Ela tem, para tudo que você está fazendo e olha para cá. Ela tem um tipo de sequência dentro de outra sequência. Né? É o que a gente chama normalmente de sequência implícita. Né? A gente tem aqui uma PA implícita, e eu vou mostrar para vocês. Daqui do primeiro para o segundo, a gente percebeu que houve um aumento de 2 unidades. Do segundo para o terceiro, houve um aumento de quantas unidades? De 5 unidades. Do terceiro para o quarto, houve um aumento de 8 unidades. E assim foi. Né? São quantas bolinhas? São 45 bolinhas. Então, a gente tem que entender o seguinte, que vão ser 45 arremessos. Esse é o primeiro arremesso, esse é o segundo arremesso, esse é o terceiro arremesso, esse é o quarto arremesso, e assim a gente tem até a 45ª bolinha, certo? Essa questão é sinistra, então presta atenção. Se liga aqui, uma vez que a gente descobriu o padrão que isso vai aumentando, você percebe que o padrão de aumento é aumentar sempre 3 a mais do que o anterior. Como assim? Na primeira vez ele aumentou 2. Aí o que é que acontece? Na segunda vez ele aumentou 5. Então ele aumentou 3 unidades a mais. Na terceira vez ele aumentou o quê? Mais 3. Então, 5 mais 3, 8. Então, na verdade, a taxa de variação da altura dessas bolinhas aí, ela é uma PA, onde essa PA ela tem uma razão 3. E aí o que é que acontece? Na questão, ele está pedindo aí a altura atingida pela última bolinha em decâmetros. Então você sabe o seguinte, você precisa lembrar que essa última bolinha aqui, na verdade, né, ela vai ter uma altura e essa altura corresponderá justamente à soma desses camaradinhos aqui, dessas variações, mais a altura da primeira. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso aí? Vou fazer da seguinte forma. Tá? A gente sabe que a nossa PA, de fato, é essa. E aí vem um detalhezinho bem pesado para vocês. Você lembra que aqui a gente está fazendo uma PA não com a altura das bolinhas. A gente está fazendo uma PA aqui com as variações. Então, aqui, na verdade, foi a variação para a segunda posição, a variação para a terceira posição, a variação para a quarta posição. Então, na verdade, aqui, isso aqui só vai ter 44 termos. Vai ter um termo a menos que a quantidade de bolinhas. Tá? Se tem 45 bolinhas, como só vai ter 44 variações, só vai até o A44, beleza? Então, vamos seguir aqui. Eu tenho aqui esse A44, eu não sei quem ele é, e eu preciso descobri-lo, tá? Então, vamos descobrir aqui primeiro quem é o A44. Eu vou ter que A44 será, eu vou dizer que é o A3, tá? O A2,
mais, do 2 para chegar no 44, 42R. Lembrando, 2 mais 42, 44, que é a posição que nós queremos. Então, 44 será. A2 é o 5, certo? É a segunda taxa de variação, mais 42 multiplicado por R, que é 3. Então, questãozinha cabeluda, né? Ela aplicou todos os conceitos, inclusive o conceito de sequência lógica, né? De sequência intercalada, que é quando você tem uma sequência dentro de outra sequência, né? Então, vamos lá, vamos seguindo. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Mais 5, vai dar quanto? Aqui, 126 mais 5 dá 131. Certo? Tenho aqui 131. Agora eu já tenho ali o termo 44. Eu já tenho o primeiro termo. Eu tenho o primeiro termo, vou apontar ele aqui, é o A1. E tenho o termo A44, que é 131. Beleza? O que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso saber qual é a soma dessas variações. Por quê? Porque eu preciso saber a altura do A dessa primeira bolinha. Então, eu sei que a altura vai ser a soma dessas variações mais a altura da primeira bolinha. Tá? Esse daí vai ser a altura atingida pela última bolinha, no caso. Vamos lá. Então, eu tenho a soma dos 44 termos. Né? Eu vou ter o primeiro, 2, mais 131, que é o último, multiplicado por 44 sobre 2. Você já pode simplificar aqui, soma esse. Vou ter 133 vezes, 44 sobre 2, 22. Você bota aqui 22. Vamos multiplicar? Deixa eu fazer aqui rapidinho. 133 vezes 22. Vou ter 266, 266, sobrou aqui, 6, 12 vai 1, 9, 2. Pronto. Deu isso aqui. A soma desses termos deu 2,926. Só que vocês lembram que eu falei no começo da questão? Todo esse valor aqui, a soma desses 44 termos aqui, ele está em centímetro. Tá? E a gente precisa saber que esse valor aqui ele precisa ser convertido para decâmetro. Então, vou pedir uma coisinha a vocês aqui. Dá um print na tela, certo? Vou organizar aqui para vocês. Primeiro passo, certo? Primeiro passo. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Aqui. Segundo passo. Certo? Joga o print aí. Bate um print da tela. Certo? Eu vou apagar só esse pedacinho aqui agora. Beleza? Apagar só esse cantozinho aqui. No canto esquerdo da sua tela. Então, repare bem. Se você juntar a soma das alturas das bolinhas, a quantidade que elas saltaram, dá 2.926. Então, dá 2.926 centímetros. Mais a primeira bolinha, você tem que considerar ela, 4 centímetros. O que é que você encontra aqui? Você encontra isso, vai dar 2.930. 2.930 centímetros. E aí você tem que lembrar, vamos fazer a conversão disso, né? A gente tem centímetros, a gente tem decímetros, a gente tem metros e a gente tem, finalmente, decâmetro. O que é que a gente faz aqui? A gente vai chegar aqui e colocar a nossa vírgula nessa casa decimal. Tá?
O que é que a gente encontra aí? 2,930 ou 2,93, tá? Então, ó, fica ligado aí, essa daí é a resposta correta, a letra C, tá? Letra C aí é a resposta correta. Esse é o terceiro passo, é a conversão. Se alguém ficar com dúvida nas conversões, manda um help aí nos comentários da live, do vídeo, né? Eu vou colocar isso em vídeo. Deixa um help lá que eu posso fazer um vídeo para vocês, só um vídeo curtinho, só sobre a conversão disso aqui, beleza? Então a gente finalizou hoje nossas questões e nosso conteúdo, tá? A gente viu qual... Opa, o áudio cortou aqui. A gente viu praticamente tudo. Só menino, eu vou dizer. Esse camaradinho aqui, tem hora que só quer ficar comigo. Tem hora que ele abusa da minha cara, só quer ficar com a mãe. Tem hora que só quer ficar comigo. Então, o que é que acontece? Se vocês tiverem dúvida sobre a questão da conversão, comenta lá na live quando eu postar o vídeo, que eu posso fazer um vídeo curtinho para vocês, explicando alguns passos para essas conversões. Lembrando que são medidas de comprimento, medidas de capacidade, unidades de massa, né? Que é muito parecido e bem similar. Tá? Volume também, área, né? Que também são medidas que precisam ser convertidas. E basicamente é isso aí. Lembrando, mantenha o foco. Estou na quarentena, não estou indo para o cursinho, o cursinho está fechado, o objetivo está fechado, mas não deixa de manter o foco, mantenha-se estudando, mantenha-se sempre atento ao que está saindo de material novo na internet, para você ficar por dentro, principalmente direito, né? Acho que está todo mundo endoidando com direito, com a quantidade de medida provisória que está saindo aí, que é bem provável que acabe virando tema de concurso público, né? Posteriormente vai ter live aqui da professora Shoji, Simone Shoji, com direito administrativo, professor Guilherme com direito penal e constitucional também, tá? Amanhã é professora Ana, quero mandar um beijo para a professora Ana. Penso como eu amo a Ana de paixão. Ana, eu queria ser que nem a Ana, não vou mentir não, para vocês. Pense, professora de Monchia, professora Ana 10. Quem é de Penedo conhece a Ana, quem é de Penedo conhece. Então, gente, vou encerrar a live aqui com vocês. Arthur, manda um abraço pro povo. Manda um tchau pro povo, vá. Então, vou encerrar aqui com vocês hoje. São 21 horas e 4 minutos já. Eu estava previsto para acabar umas 8h30, acabei extrapolando, mas é isso aí. Na próxima aula, vou tentar trazer para vocês progressões geométricas, continuação de sequências, certo? Então, já vai dando uma fuçada, estuda, e vou dar uma dica. Para você que está um pouquinho parado, fuça no assunto aí, potências, né? Potências e radicais, que a gente vai precisar um pouquinho desses conteúdos para poder trabalhar aí nas progressões aritméticas, tá? Ou nas progressões geométricas. Galera, foi um prazer estar com vocês aqui, mesmo que não presencialmente, mas um prazer estar com vocês aqui ao vivo nessa noite dessa terça-feira. Estava dizendo que minha mãe está aqui também. Mãe, eu fico... não chore não, pelo amor de Deus. Eu estava dizendo aqui a minha mãe, eu fico doente com essa questão de não poder estar com os meus alunos, que a gente se acostuma com o ritmo e acaba que a gente vai sentindo saudade. Como eu disse no começo da live, estou com saudade até do Alex perturbando nas aulas, mas faz parte, né? Gente, valeu aí, uma boa noite para vocês, descansem, revisem esse material, qualquer dúvida, põe as dúvidas aí nos comentários do vídeo. De repente você tem uma sugestão de novos vídeos, manda também, tá? E é um prazer, eu falo em nome do Objetivo quando digo que é um prazer contribuir, mesmo que seja dessa forma pequenininha, para que vocês sintam menos esse impacto dessa pandemia que obrigou a gente de uma hora para outra de estar confinado em casa, de não poder estar junto, tá? Então, um abraço a todos vocês, uma boa noite. Valeu? Tchau, tchau.